E a pandemia causada aí pelo coronavírus continua afetando diferentes setores da economia no mundo, inclusive a cadeia produtiva do agronegócio. Um aumento que o produtor rural sentiu recentemente foi o de preço dos insumos agrícolas. O mercado observou uma demanda crescente no Brasil e em outras partes do mundo, e isso impulsionou também os preços dos fertilizantes nas últimas semanas. Quem fala conosco sobre esse assunto é Saulo Brockers, mestre em agronomia e especialista em fertilidade do solo e também nutrição das plantas. Saulo, seja bem-vindo aqui ao Agro Notícias. Um bom sábado aí para você. Obrigado pela sua participação. Bom dia, Marcelo. Muitíssimo obrigado por estar mais uma vez aqui, trazendo informações aí de qualidade para o pessoal do agro. Bom, quer dizer que a pandemia tem impactado aí o mercado interno do agronegócio brasileiro e, pelo que a gente já pode observar, está faltando insumos em muitas empresas e em alguns estados aqui do Brasil? Sim, a pandemia ela impactou de certa forma, né? Não foi todos os estados geral, né? Mas algumas regiões, né, sentiram muito, né, devido à falta do insumo que não estava chegando nos polos de distribuição, fazendo com que isso também, né, ocorresse. Já está tendo essa inflação, né, porque é tudo um produto importado, mas com a falta dele no mercado, isso fez com que o preço elevasse mais ainda, né, complicando a situação da agricultura regional como um todo. Certo, a gente sabe que tudo isso acaba afetando então os custos de produção, aí principalmente da pecuária brasileira. O produtor já tem sentido isso no bolso e a gente observa, por exemplo, aqui na região centro-oeste, onde a gente sabe que a agropecuária é muito forte, o produtor tem que buscar alternativas então nesse período aí para que ele não tenha tantas perdas, né? Quais as regiões do Brasil você tem notado aí que os preços têm aumentado bastante, que os insumos têm afetado bastante a pecuária brasileira? As principais regiões, né, que acontece essa inflação são as regiões mais consumidoras, né? Na região centro-oeste, principalmente, né, na região de Rio Verde, no sudoeste goiano como um todo, né? A região de Minas Gerais também passou por isso, né, por essa escassez, mas os produtores já estão se atentando a isso e buscando novas ferramentas, né, buscando ferramentas que são de origem nacionais, né, fazendo com que a sua atividade fique mais dinâmica, né, mais competitiva, né, utilizando aí remineralizadores, né, pó de rocha, né, as rochas fosfatadas, né, composto orgânico, isso tudo para substituir essa nutrição que estava em escassez e em alta, né, porque também é cotada em relação ao dólar. Por outro lado, também a gente sabe, né, que a demanda está bastante aquecida também pelo crescimento da área plantada no Brasil. Tudo isso tem impulsionado aí pelos crescentes preços das commodities agrícolas, ou seja, de uma certa forma tem aí, como você analisou muito bem, a alta do preço dos insumos, mas também o crescimento por parte aí da agricultura impulsionou esses números, né? Exatamente. Exatamente, né? Então, aumentando a área cultivada, né, automaticamente se tem uma maior necessidade desse tipo de insumo. E isso acabou, essa previsão, né, eles não fizeram com antecedência, não se planejaram, e isso acabou afetando diretamente no bolso do produtor rural, né? Então, isso aí fez com que ele optasse por outras tecnologias, né, por outras ferramentas, que é um bom passo, né, porque ele acaba conhecendo outras ferramentas naturais, né, que são em abundância no nosso estado, substituindo assim aí essa carência desses insumos químicos, né, que vêm de fora, e fazendo com que o mercado interno também se aqueça mais, né, trazendo uma agricultura de qualidade, de baixo custo, que vai gerar rentabilidade para ele no final, que é isso que a gente quer. Ô Saulo, o início da safrinha aí a gente já começou. Você acredita que pode ter o risco aí de escassez? Muito tem se especulado aí sobre uma possível escassez de insumos em Goiás, já que outros estados já registraram baixa de produtos, né? A gente sabe que os produtores já iniciaram aí o plantio do milho e safrinha por causa do atraso da soja. E como que você analisa esse impacto, então, principalmente aqui para o centro-oeste do país? Eu acredito que essa escassez não vai afetar tanto, né, o produtor, porque ele está buscando outras ferramentas, né? Mas se fosse um uso totalmente convencional, né, com esses insumos importados, eu tenho certeza que iria faltar no campo,
né? Porque a área cultivada está aumentando, né? As tecnologias estão aumentando, né? Os cultivares estão sendo mais exigentes nutricionalmente, né? Então, com isso, faz com que se torne mais difícil, né, esse insumo chegar dentro da propriedade, né, com viabilidade, porque se o cara quiser trazer de longe, né, vai chegar, mas aí o custo eleva e acaba que não é vantajoso, né? Então, é perigoso acontecer essa escassez, né? A safrinha já está bem evoluída, né? Os nossos campos, as previsões são muito boas para esse ano, né? Acima de 14 milhões de toneladas aqui para o estado, e já tem dados sendo atualizados que parece que essas previsões vão aumentar, né? Porque as condições climáticas estão nos favorecendo nesse plantio chuvoso, né? Para você ver, até essa data, né? A chuva está abençoando o campo, então isso aí a gente vai colher esses resultados de um clima favorável lá na frente. Uma pesquisa que aponta, principalmente aí do Centro de Indústrias do Estado de São Paulo, a Ciesp, que avaliou então os efeitos dos 6 meses da pandemia na indústria, mostrou que 47% das empresas estão encontrando dificuldades para conseguir insumos e matérias-primas aí, mercadorias do setor agropecuário. Você tem conseguido, na realidade, as empresas têm tido dificuldades em adquirir esses insumos, ou seja, as empresas também estão sendo impactadas de uma certa forma? Sim, as empresas estão sendo impactadas, né? O produtor, toda a cadeia do agronegócio está sendo impactada por conta disso. Nessa pandemia, né, com esse lockdown, isso acabou fechando as empresas, né, que seja por determinado tempo, e fazendo com que isso, lá na frente, uma hora vai faltar. E agora a conta está chegando, não só nos insumos, né, mas a gente pode observar que o mercado de ferro, de vidro, de siderúrgicos, né, de madeira, né, tá tudo com escassez, né? E a agricultura também está passando por essa escassez que é prejudicial, porque a gente tem que alimentar o solo, a gente tem que dar o suporte para a planta ter o maior potencial produtivo. Se isso não é feito na data correta, né, no momento correto, isso gera uma consequência que é a baixa produtividade. Então, o produtor ele tem que fazer mágica aí para dar conta de produzir com altas produtividades, né? Driblar a escassez, driblar a crise, né? driblar essa pandemia. Então, assim, é muita coisa, né, que está refletindo no campo, nas empresas, né, e a gente vai colher isso, né? Uma hora a conta chega. Vamos ver como é que vai ficar aí os preços, inclusive para as próximas semanas, né? Saulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Agronotícias Fim de Semana. Um excelente sábado para você. Muitíssimo obrigado, Marcelo. Bom sábado para você também, bom final de semana e tudo de bom a todos que estão nos assistindo. Obrigado.